Olá, nós somos a Venceslau FM 100.5 e estamos apresentando para você o programa com os candidatos a prefeito em Presidente Venceslau. Por ordem de sorteio, a segunda entrevistada da nossa série de programas é a prefeita Bárbara Vilches, que tenta a reeleição pelo PP. E nós temos o seguinte também, daqui a pouco nós vamos colocar o programa com o candidato a vice-prefeito da prefeita Bárbara. Tá? Ela é formada em jornalismo, foi voluntária no Lar Aconchego e este programa é transmitido pela 100.5 em FM, no facebook.com/Rádio Venceslau FM e também no nosso canal do YouTube e no nosso site venceslaufm.com.br. Obrigado por ter aceito o convite e vir conversar com a gente. Eu que agradeço a 100.5 por mais essa oportunidade da gente poder estar expondo tudo o que foi feito e tudo aquilo que ainda sonhamos para presidente Venceslau. Nós temos como tema que foi sorteado aqui com vocês e escolhido pela Rádio Venceslau FM, educação, saúde e infraestrutura, que cabe muita coisa em infraestrutura, esporte, cultura, o funcionalismo público, que ele é essencial para cada candidato e para a cidade também, emprego, lazer, finanças, habitação, obras e às vezes falar um pouquinho de finanças do município. Podemos começar? Sim. A senhora pode sortear um tema para a gente começar. O candidato ele pode se utilizar do tempo no tema que ele quiser. Qual foi? Obras. Obras, ok. A senhora tem para falar sobre obras aqui para presidente Venceslau. Começamos com um tema onde a nossa gestão tem uma marca muito forte nesses 3 anos e 8 meses. Foram mais de 100 milhões em investimentos, em obras, em infraestrutura, em toda a cidade. Eu falo que se as pessoas andarem observando a nossa cidade, em todo o bairro que ela passa, ela vai ver alguma obra, algo sendo executado, né? Eu acho que uma das obras que marcou o início ali da nossa gestão, um trabalho conjunto entre eu, a prefeita Ruth e a Cássia de Epitácio, foi o recapeamento da nossa estrada Aimoré, que era mais do que uma necessidade, era uma situação de urgência ali, devido a tantos acidentes. E a gente fez um trabalho com o governo do estado na época, onde eles lançaram o programa de vicinais, de recapeamento, e a nossa Aimoré foi contemplada. Dentre tantas outras obras importantes, eu gosto de destacar uma obra que fica enterrada, que poucas pessoas sabem que ela foi executada. Era uma obra que já tinha caído no descrédito da população, ali no Parque São Jorge, Vila Luísa, aquele mau cheiro de esgoto. Talvez você nunca andou naquele bairro, mas quando você entrava pela cidade, quando você entrava ali pela estradinha do motel ali, você sentia um mau cheiro logo que você passa o trevo da Tiradentes. Era aquele cheiro, a gente conseguiu uma obra junto ao governo do estado também, que é a coletora. A gente fez toda a rede coletora de esgoto e hoje aquele bairro já não sofre mais. Eu acho essa obra de muita importância porque ela é uma obra de saúde pública e todas as vezes que a gente visitava o bairro Edmilson, a população já não acreditava mais que era possível. Eles sofriam há 30 anos, né, com esse mau cheiro. 42 anos de espera no Ipanema, a Avenida Maria Nunes Ribeiro, hoje ela está aí sendo executada. Obras de galeria, eu não poderia deixar de falar, acho que é uma marca da minha gestão, uma coragem da minha gestão em resolver problemas antigos. Uma obra que os políticos não são muito fãs de fazer porque enterra, mas que afeta diretamente a vida das pessoas. Alagamento da Five, que a gente resolveu com a bacia seca. Avenida do Estado, onde já veio até uma mulher a óbito há anos passados e a gente conseguiu resolver. E essa obra ainda tem continuidade, já está aceito o convênio assinado para continuar essa galeria. Vila Fest, Tibiriçá ali, onde fez uma grande obra de galeria, quase R$1 milhão. Ipanema, Azenha, Eldorado. E o mais legal de tudo isso, a gente organizou tão bem a nossa prefeitura, eu costumo dizer que o meu primeiro mandato foi organizar a casa. E hoje a gente tem condição de execução de obra. Quando a gente chegou, a gente não tinha nem enxada, nem pá de pedreiro, nem cimento. Hoje a gente consegue executar obras de galeria, porque a gente tem maquinário, a gente tem infraestrutura. E os nossos servidores vestiram a camisa do Obras. Eu falo que eu tenho um orgulho imenso a respeito disso. Do quanto a gente saiu de uma situação
de problema, em muitos pontos de calamidade, para uma situação de execução, onde hoje tudo que a gente encontra de desafio na nossa frente, a gente consegue planejar e executar e trazer solução. O esgoto no Vencesville, um bairro de mais de 40 anos sem infraestrutura nenhuma, a gente deu o primeiro e mais importante passo, está sendo feito lá toda a rede de esgoto. Enfim, eu acho que se eu for falar de obras, reforma da praça, construção da nossa farmácia, reformas necessárias dos nossos prédios, a gente investiu pesado em organizar a casa e fazer obras que já estavam caindo na descrença da nossa população. Ok. A senhora quer sortear mais um tema? Fica à vontade. Ou falar mais de obras aí, fica... Cultura. Cultura? Ok. Isso. Pra gente que mora aqui no interior, esse tema é um tanto quanto difícil, né? Porque fala-se tanto da falta da questão da cultura. A gente tem que lembrar que a gente não tem uma Secretaria de Cultura. A cultura está dentro da Secretaria de Educação e Cultura, onde a nossa gestão teve um olhar para o Conservatório Musical, terminou uma reforma que estava lá com o piso todo quebrado, a gente terminou uma sala para eles, investiu em instrumentos, comprou um piano novo, em novos instrumentos, e a gente tem muito a avançar com relação ao conservatório. A gente também olhou para a nossa banda Juquinha Rodrigues, que a gente agora vai inaugurar aí o uniforme deles, investimento em instrumentos, em toda a infraestrutura que o Ney necessita para tocar aquele projeto tão importante. A gente também buscou parcerias junto ao governo do estado e conseguiu trazer diversas parcerias entre município e estado, tendo cursos no nosso anfiteatro, trazendo teatro. A gente conseguiu, junto ao Ministério do Turismo, 3 shows gratuitos aqui no centro, algo inédito que nunca tinha tido na nossa cidade, porque as pessoas tanto falam de ter um show, mas toda vez é pago, né? Então a gente conseguiu isso e a gente pretende avançar. Lembrando, nesse primeiro mandato a gente tinha que dar prioridade àquilo que era gritante de problema. Então acaba que a gente focou em resolver problemas de alagamento, de saúde pública e não conseguiu ter tanto investimento em cultura. Mas dentro das nossas possibilidades, a gente fez sim, respeitando e executando as leis federais, Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, dando a valorização para os artistas locais e sempre que possível fazendo as coisas acontecerem. A Vila Natal, Feira das Nações, tudo que a gente pôde ali naquele centro histórico gerar de evento, de movimento, cinema na praça, a apresentação de balé com a Academia Corpicia, o Festival TikTok, o Festival de Talentos dentro das escolas, tudo isso a gente buscou avançar e dar passos para que a nossa população tenha mais cultura. Ok, a senhora tem 6 minutos e 44 segundos de programa já feito, tá? Se quiser um outro tema. Educação. Educação? Educação é um tema onde a gente conseguiu executar mais de 100% do nosso plano de governo. Tenho muito orgulho da nossa gestão e da nossa equipe com relação a isso. Hoje, as nossas escolas municipais são referências regionais e estadual. Vou falar primeiro em infraestrutura, né? Que é uma questão muito forte. A gente mora numa cidade extremamente quente e uma das primeiras ações nossa foi colocar energia fotovoltaica, que tem uma questão ambiental de ser uma energia renovável, uma questão de economia e gestão pública, que a gente consegue usar a energia e ter uma economia e fazer com que esse dinheiro retorne em investimento. Então a gente colocou a energia, aí depois a gente avançou em climatizar todas as salas de aula das escolas municipais, que é um passo fantástico. Eu falo que muita escola no privado, na região, não tem a estrutura que a gente tem hoje dentro das nossas escolas. Eu tinha um sonho do uniforme, do material pedagógico de qualidade para toda a rede, e hoje ele é uma realidade. Caderno capa dura, lápis de cor, todo o material que uma criança necessita a gente fornece. A gente conseguiu dar mochila, estojo, uniforme, short saia, abrigo, tênis. E a gente quer avançar ainda mais nisso, continuar
esse trabalho do uniforme, né? Essa é uma política pública básica que ela não deveria ser uma novidade, ela deveria ter existido há muitos anos. As nossas salas de aula, a gente fez um projeto, Edmilson, chamado Escola Conectada, onde toda sala de aula tem um notebook para o professor, uma TV nas creches 50 polegadas e no ensino fundamental 60 polegadas. Trocamos a lousa de giz, sistema arcaico, por lousa branca, que gera mais qualidade, mais saúde ao professor. Sistema de monitoramento, algo essencial para a segurança dos professores e dos alunos. Wi-Fi dentro de cada sala de aula. Para quê? Para que as professoras tenham novas ferramentas e ferramentas mais modernas para trabalhar com os alunos. Implantamos os tablets, uma educação especial inclusiva, onde a gente tem uma equipe especializada trabalhando toda essa inclusão. E no contraturno da escola, salas de AEE, de educação especial, para que essas crianças tenham o seu desenvolvimento e possam avançar na parte pedagógica. A nossa merenda escolar é um orgulho, uma referência regional da qualidade. Mas eu preciso falar também como a gente encontrou. Uma merenda escolar sem estrutura nenhuma, as cozinhas com uma geladeira pequena, sem maquinário próprio para processar os alimentos, sem nem tempero. Muitas merendeiras levavam alho e tempero de casa, porque quem faz arroz só com sal? Ninguém, né? Hoje a gente tem uma compra da merenda de extrema qualidade. É um detalhe, mas que quem cozinha, assim como eu, vai saber. A gente compra alho descascado. Só quem cozinha sabe a diferença que faz de você. Imagina para quem cozinha para uma escola de 600 alunos. A gente serve filé de tilápia rosa uma vez por semana, patinha em tira, almôndegas, frango, coxa e sobrecoxa desossado, peito desossado, frutas, legumes, verduras, todo alimento especializado para crianças com alergia, biscoito de arroz, pão sem lactose, leite de soja. Então hoje a gente tem um cardápio. Com uma nutricionista, a gente enfrentou no início da nossa gestão a retirada do açúcar. Foi ali no início um conflito, porque toda mudança, mas hoje eu falo que a nossa merenda ela é uma referência. Ainda falando de merenda, na pandemia que a gente pegou ali no primeiro ano, a gente fez o projeto Merenda na Marmita, onde a gente fornecia às crianças da escola, como estava sem aula, marmita para ela poder ter a segurança alimentar. A gente foi uma referência na promotoria de educação. A gente tem o programa Recreio nas Férias, onde nas escolas com vulnerabilidade social as crianças vão para a escola nas férias fazer atividades lúdicas e garantir a segurança alimentar. E em termos de valorização, de melhorias, a gente tem cursos de formação. O nosso IDEB é 7.2. A gente tem material pedagógico da melhor qualidade, material de inglês. A gente incluiu na educação primária, na educação infantil, inglês, artes e educação física. Estruturou essas escolas com playgrounds, com bibliotecas novas. Então a gente avançou muito com relação à educação em Presidente Venceslau. Eu falo que eu tenho orgulho de só ter dado mais progresso aquilo que sempre foi muito bom, mas que a gente conseguiu trazer infraestrutura. Reformas. A prefeitura tinha uma ação há mais de 8 anos sobre acessibilidade. A gente já reformou mais de 4 escolas. E não é quebra-parede, sobe outra no mesmo lugar, não. Colocação de elevador. Mudamos, todas as nossas escolas hoje são coloridas, com arejadas, iluminadas, pátios bem feitos, as cozinhas das merendeiras totalmente equipadas com câmeras frias, processador, liquidificador, uniforme que gera segurança. E a gente só quer avançar com relação a esse tema. Ok. A senhora tem 12 minutos e meio de programa, tá? Só para informar, se a senhora quiser sortear um outro tema ou continuar na educação, a senhora sabe. Funcionalismo público. Ok. Um ótimo tema. Pois muitas vezes criam-se uma retórica em torno da nossa administração, né? E eu acho que a gente tem que olhar números e fatos. Quando eu cheguei na prefeitura, a primeira coisa que eu preciso falar era da falta de condição de trabalho. Eu cheguei a encontrar servidor que não tinha mesa e nem cadeira. Encontrar locais que não tinha climatização, locais insalubres. De dia que chovia, você não tinha... Então, nós começamos organizando a casa com relação à infraestrutura e condição de trabalho. De maquinários ficarem mais tempo na oficina mecânica do que com tempo de serviço. O que gerava até
perigo para esse trabalhador. Carro sem freio, carro sem a mínima condição de uso. Então nós começamos primeiro, dando condição de trabalho. Porque não adianta ter um ótimo radialista como você se a 100.5 não tiver um microfone, não tiver um operador de som, uma mesa de som. Então a primeira coisa foi dar condição de execução de trabalho. E depois a gente começou a olhar pela questão do reajuste, né? No primeiro ano a gente tinha ali um cenário de pandemia, uma lei federal que me impedia de dar aquele reajuste, mas mesmo assim a nossa gestão foi responsável, guardou aquele percentual e no próximo ano, quando essa lei não estava mais vigente, a gente deu o acumulado do primeiro e do segundo ano, dando um total de 23,16 de reajuste no salário do servidor. E só para fazer um comparativo, a última gestão nos 4 anos deu 6,20 de reajuste. A gente deu mais de 16% a mais de reajuste do que foi dado. A gente também tem a questão da compra da licença prêmio, de 15 mil passou para 60 mil. O ticket, que era 330 quando eu cheguei, hoje passa de 720. A gente tinha um teto salarial, que até R$ 2.800, se eu não me engano, dali para cima não recebia mais o ticket. A gente tirou esse teto salarial, onde muitas professoras começaram a receber o ticket. A gente hoje, para organizar e para até olhar para esse servidor, a gente também compra 1/3 de férias, coisa que é uma ação inédita, e olhamos para o IPREVEM com responsabilidade, que a gente não pode deixar de falar isso, né? Porque esse tempo de política é muito fácil, ter muitas falácias, promessas, e eu sempre trabalhei com a verdade. A palavra que define a Bárbara, eu acho que é trabalho e honestidade. Então não dá para separar uma coisa da outra, e comprometimento. Nós pegamos um IPREVEM que tinha 1 milhão em caixa, uma dívida que é incontável. Hoje o IPREVEM tem 18 milhões aplicados. A gente faz todos os repasses de maneira legal, dentro da lei. Hoje a gente tem os conselhos lá dentro que fazem o papel de conselho, não são meramente ilustrativos, e está tentando buscar um rumo para o IPREVEM, né? Hoje estão falando aí, eu até queria que as pessoas fizessem uma reflexão, né? Estão dando prazo para resolver um problema de anos. Cuidado, gente. Existe uma coisa que chama responsabilidade fiscal. Será que a pessoa que deu 6 meses, ela sabe o orçamento do ano que vem? Porque a gente fez a audiência pública da LOA e não tinha nenhum vereador lá. Não tinha nenhuma população. Não tinha nenhum servidor público. E as pessoas estão vivendo de uma promessa. Eu tentei. Eu mandei uma lei para a Câmara, onde a gente conseguia... Porque não adianta o prefeito falar, ou o candidato, que vai excluir a referência 4 e 5. Isso não existe, gente. Não pode. É proibido. Se não, qual prefeito não queria ter resolvido esse problema? Você precisa ter a progressão da tabela. Porque no setor público, você não pode fazer para um e não fazer para outro. É lei. Você tem que fazer de igual para todos. Nós conseguimos fazer um estudo, fazendo essa progressão. Mandamos uma lei para a Câmara, protocolamos essa lei. Porém, a gente esbarrou numa questão legal do IPREVEM, que estourava o nosso orçamento. Então, muito mais do que prometer e criar, o que eu falo que o mais triste de uma promessa eleitoreira é a expectativa e a frustração que você gera numa população trabalhadora, que é a referência 4 e a referência 5. Eu tenho, sim, o desejo e o trabalho árduo para resolver isso, que está atrelado a outros pontos como o IPREVEM, e que não pode vir aqui um candidato sentar e falar para a referência, eu vou resolver em X meses. Isso é irresponsabilidade. Isso é falta de respeito, eu chego a dizer mais. Porque eu estou há 3 anos e 8 meses, com contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, com todos os índices alcançados, com dinheiro em caixa, e não é o meu querer. Muitas vezes o político trabalha com o querer, mas não é o nosso querer, porque ele era o mundo de Alice, né? O mundo maravilhoso, Alice no País das Maravilhas. Mas ali tem normas e regras. A gente tem, sim, um plano traçado para resolver, mas depende da minha vontade? Depende do querer de uma Câmara só? Não. Depende de lei, de arrecadação, de tributação, questões governamentais na esfera estadual e federal. E lembrar, servidor público municipal, atentem os seus olhos ao IPREVEM. É uma bomba relógio, de que se não tiverem gestores comprometidos, eu estou falando isso aqui na rádio,
E eu espero que esse programa fique guardado por anos e anos e anos e anos. Para que se algum dia vier acontecer alguma coisa, eu tenha o meu nome limpo. Se a gente não tiver responsabilidade e coragem, o IPREVEM vai falir Venceslau. E mais triste do que isso, muitas famílias voltarão a passar fome como já foi em um passado. Então, sobre o funcionalismo público, o que eu tenho a dizer, Edmilson? Eu tenho sim o meu respeito e o meu comprometimento. Existem ali uma porrada de pai, mãe, pessoas trabalhadoras que dão a vida e que merecem a sua valorização. Que não é o meu querer ou a minha falta de querer, mas que o poder público ele sofre com a questão da arrecadação e das leis. E que eu venho trabalhando para quê? Para que tenha mais condição de trabalho e que a gente vença esses desafios. Ok, a senhora tem 19 minutos e 9 segundos de programa. Próximo tema? Emprego. Emprego. É um tema muito bom. A gente tem visitado diversas empresas. Esse é um tema que no período eleitoreiro também ele sempre vem muito forte. E o prefeito tem que gerar emprego, o prefeito tem que trazer empresa. Sim, o prefeito tem que ter uma cidade que gere o interesse de empresários investirem aqui. Dizer que o prefeito vai trazer a indústria, gente, não existe isso. Eu vou trazer a indústria. Primeiro, a gente tem que olhar geograficamente. Presidente Venceslau está localizado no Pontal do Paranapanema, a 600 quilômetros do estado, da capital, onde tem que pensar em toda essa logística. O que eu, como gestora, hoje olho e vejo em relação ao emprego? A gente precisa capacitar os nossos jovens, ter mão de obra qualificada para que as empresas encontrem aqui essas pessoas. Hoje a gente precisa, primeiro ponto, resolver, ter um distrito industrial adequado. Que a FAIV virou misto, então algumas empresas terão problema de se instalar ali devido à licença da CETESB, e o outro que a gente tem, ele não está regularizado. O que eu posso dizer que a minha gestão fez nesses 3 anos e 8 meses com relação ao emprego? Demos cursos de capacitação dentro do CRAS, ouvindo os empresários e entendendo as demandas do nosso mercado, e eu trabalhei arduamente como poder público, não como dona e proprietária, para que todas as licenças e documentos necessários para que o tão sonhado frigorífico reabrisse fosse dado no menor prazo possível. E isso nós fizemos com muito empenho. Para um segundo mandato, o desejo é ter essa nova área de distrito industrial, dar condição dos próprios empresários da cidade aumentarem e fomentarem seu negócio. E a gente tem um projeto chamado Meu Primeiro Emprego, onde a prefeitura paga o salário do jovem, porque fala assim, tá precisando, mas tem que ter experiência. Mas como que o jovem no primeiro emprego vai ter experiência? Então a prefeitura faria uma parceria com as empresas, pagaria esse salário para o jovem e essa empresa qualificaria esse jovem durante 1 ano. Seria um modo da gente fomentar a entrada no mercado de trabalho. Mas Bárbara, você estava no governo há 3 anos e 8 meses, por que você não fez? Porque nem caixa para isso a gente tinha. Porque a gente estava organizando a casa para poder olhar para isso. Ok. 21 minutos e 50 segundos de programa. Lazer. Lazer foi uma área que a gente pensou muito aí. Se vocês olharem a nossa cidade, a gente tentou melhorar diversos pontos. Acho que a primeira questão que a gente fez foi a implantação dos parquinhos, que deu um resultado muito grande, onde a gente pôde proporcionar espaços para a família, para as crianças. Olhar para áreas como a Caíca, que era um matagal, um lugar escuro, apagado, e hoje é uma grande área de lazer com campinho, quadra de vôlei de areia, caixa de areia, o parquinho, academia, né, para as pessoas de idade. A gente olhou muito para as nossas áreas de esporte. Hoje Venceslau já saiu até na TV Fronteira por ter quadras públicas de beach tênis, né? Quem passa ali pelo Dagão e vê o quanto aquilo mudou, o quanto aquilo tem de movimento. Hoje, se vocês olharem ali no prolongamento da Dom Pedro, está sendo construído um complexo esportivo, onde já tem a pista de skate, 3 quadras de areia, ali vai ter um campinho de grama sintética, uma quadra de basquete 3x3, um parquinho. A Alvorada, onde era uma casa de passagem velha, abandonada, um lugar cheio de vulnerabilidade, hoje é uma linda praça, quem passa lá os fins de semana está lotado. Então a Praça Central, o quanto ela mudou, revitalizou, além de ser o cartão postal da nossa cidade, e a gente quer avançar nisso.
Ok. Tem um próximo tema. Esporte. Esporte. O esporte, a gente, quando entrou, foi uma questão que a gente lutou muito para a gente conseguir melhorar a questão das escolinhas, né? Buscando sentar com os nossos educadores físicos. Hoje a gente tem a escolinha de vôlei, tem o futebol, a gente revitalizou os espaços públicos, né? O ginásio municipal ele estava abandonado, muitas vezes até sem lâmpada, sem luz, nem ligavam a luz para poder as pessoas jogarem futebol, usar o campo. Então a gente revitalizou todo aquele espaço, assim como o do Dagão, que sempre sofreu com os pombos ali, e a gente veio lutando ao longo disso, melhorando os espaços públicos. Hoje a gente fornece escolinha de natação, de vôlei, o basquete, a malha, que hoje é campeã estadual, nunca ninguém olhou para a malha, né? Porque a gente fala do esporte, a gente lembra da criança, mas tem a melhor idade também, o vôlei adaptado, a quadra lá onde está o batalhão. E a gente buscou avançar tendo equipamento, tendo condição para que as pessoas desenvolvessem o seu esporte, né? A gente tem os incentivos a todos os esportes, de olhar de maneira igual para todos. Não adianta falar, muitas vezes a gente olha para aquilo que o nosso filho pratica, né? Mas a gente tem que lembrar que é de igual para todos e que a gente também, ali a gente quebrou um sistema de que só uma categoria era olhada e tinha direitos. Hoje a gente faz a corrida todo ano, a malha tem os seus campeonatos, todo o karatê tem o karatê, inclusive, foi um depoimento que a gente recebeu, que nunca recebeu um apoio da prefeitura. Hoje a gente olha para o karatê, todas as modalidades a gente tem buscado olhar e dar um apoio, para que haja campeonatos, para que haja torneios, e a gente tem trabalhado nesse sentido. Novo tema? Saúde. Saúde é um tema também muito bom da gente falar, um tema que... Eu falo que é um tema complexo, que demanda cuidado e atenção de todo gestor sempre. E é importante vocês saberem, a saúde de Venceslau avançou sim. A gente era nota C+, no IEGM, que é o índice que mede a efetividade da gestão municipal do Tribunal de Contas. Hoje a gente é B. Eu até falo aqui, não sei se você vai lembrar, que a gente era sempre notícia na TV Fronteira. Ontem eu até falei nos blogs da cidade, tal postinho tá sem médico. A nossa gestão não deixou nenhum postinho hoje, tem falta de médico. Hoje todos os postinhos têm médico. A gente tem no postão 5 médicos que fazem esse rodízio, quando o médico tem o seu direito trabalhista, suas férias, licença saúde, né, abonada, para que não fique descoberto. Hoje a gente tem neurologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, vou até ler aqui, e ginecologia, psiquiatria, pediatria e neurologia. A gente tem essas especialidades contratadas. A gente fez alguns investimentos, como um eletrocardiograma por postinho de saúde, equipamentos para fisioterapia e para educação física, que são medidas de saúde preventiva. A construção da nossa farmácia municipal foi um passo importantíssimo e necessário, não só pelo aquele paciente que ficava no sol e na chuva e o risco de estar no meio da rua, mas também porque medicamento é uma coisa séria, muito mais do que dispensar uma caixinha. A nossa farmácia municipal é a única da região que tem um prédio adequado e dentro das leis e das normas. A gente fez reforma em diversas unidades, inclusive a unidade lá do assentamento Primavera, que estava lá esquecida, muitas vezes até sem água. Hoje ela está totalmente reformada e a gente já tem documentação e emendas parlamentares para avançar isso com relação ao assentamento Radar em Tupã-Siretã. Eu acho que na saúde eu não posso deixar de falar da ambulância, que saía às 5 da manhã e voltava só no final do dia. Os pacientes eram obrigados a ficar em Dracena e Prudente o dia inteiro. A gente incluiu novas rotas, saindo 5, 9, voltando às 9, indo às 9, voltando ao meio-dia às 3 e 3 às 5. Isso foi uma política pública que deu muito impacto na vida da população. Uma, pelo sofrimento de não ficar lá esperando. Outra, por poder trabalhar, não perder o seu dia de emprego. Então, atingiu aquela pessoa que usa o serviço e até aquela que não usa, que muitas vezes a sua empresa dependia daquele funcionário que tinha que dar a licença o dia inteiro. O cuidado que a gente teve em oferecer um lanchinho ao paciente, ao acompanhante, que muitas vezes ia em jejum, enfim. Mas a saúde, ela sempre vai carecer atenção e cuidado redobrado. O tribunal determina que a gente invista 15% do orçamento. Venceslau sempre investiu na nossa gestão, quase 20%.
dando total atenção ao que é necessário. O último tema é infraestrutura. A senhora falou muito sobre esse tema. A senhora quer adiantar alguma coisa ou não? Eu acho que desse tema que a gente pode falar é um pouco daquilo que a gente falou no Obras, que a gente encontrou uma cidade com infraestruturas com problemas sérios e de muitos anos, e que a nossa gestão fez acontecer obras que pareciam impossíveis nesse quesito. Os pontos de alagamentos, prédios públicos abandonados, ruas, Recapes, Tibiriçá, Tiradentes, Carlos Platizek, Newton Prada, Avenida do Fórum, e que a gente quer continuar avançando. Mas acho que em termos de infraestrutura, o que eu posso lembrar aqui vocês é que quando eu peguei a prefeitura, a gente tinha um sistema arcaico de tapa-buraco, que era jogar o piche, ficar dando ré para frente e para trás com o carro. E hoje, a nossa gestão fez um investimento de mais de R$1 milhão. A gente tem uma usina de asfalto e a gente faz uma rua inteira em vez de ficar tampando só o buraco. A gente já avançou muito nesse quesito. A gente faz uma rua por dia, foram mais de 50 trechos feitos e a gente vai melhorar ainda mais. A senhora tem 40 segundos para tema livre. Eu sou a Bárbara, como eu disse, estou prefeita e eu quero o seu voto, a sua confiança de novo para a gente continuar trabalhando por uma Venceslau melhor. Eu quebrei um sistema político, eu tenho feito uma política honesta, transparente e comprometida com o progresso da nossa cidade. Obrigada pelo carinho e apoio sempre, o que eu quero é continuar trabalhando. No nosso programa de apresentação dos candidatos a prefeito de Presidente Venceslau, nós conversamos hoje com Bárbara Vilches. Ela é formada em jornalismo, já trabalhou na Câmara Municipal e foi voluntária do Lar Aconchego. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu converso com o candidato a vice, com a prefeita Bárbara, que é o Patrício Becker. Até já.